Oi, pessoal. Essa é a segunda aula assíncrona do módulo 4 desse nosso curso de eficiência energética e energias renováveis através da plataforma UNB Energia. Eu sou Hamilton, já estive em alguns vídeos anteriores e dessa vez a gente vai falar de monitoramento de curvas de carga, beleza? Já me apresentei em outros vídeos, só resumindo, eu sou engenheiro mecânico, fiz um mestrado na Unicamp também na engenharia mecânica, e trabalho com eficiência energética em diferentes frentes, né, tanto em edifícios, quanto em indústria, quanto em políticas públicas. Dessa vez eu vou falar um pouquinho mais da questão de monitoramento, espero que seja um conteúdo relevante para vocês. Bom, vamos começar relembrando, né, ou recuperando um pouco conceitos que talvez vocês já ouviram, seja nos cursos, seja na experiência profissional, e que é muito relevante para a gente falar de monitoramento, e a questão da energia e a potência. A gente sabe que não são coisas, não são a mesma coisa. A energia é um conceito que tem relação ao tempo, tem relação com quanto tempo a gente vai medir um consumo, e a potência está mais relacionada à foto, a coisa pontual, instantânea, infinitesimal, se a gente fala de uma forma mais científica, assim. Então, a energia é uma grandeza que a gente mede em unidades como quilowatt-hora, quilocaloria, joule, BTU, e sempre tem que estar relacionado ao tempo. Então, por exemplo, a gente fala quilowatt-hora por mês, quilowatt-hora no ano, nunca consegue ser solto. Se a gente fala quilowatt-hora e só, fica na dúvida em quanto tempo isso aconteceu, essa energia se foi consumida ou foi gerada, né? Já a potência é uma coisa pontual, a gente mede em quilowatts, mede em quilocalorias por hora, ou BTU por hora, ou cavalos de vapor, cavalos de potência. São medidas instantâneas da energia, tipo a velocidade da energia. Se a gente fala disso de uma maneira gráfica, a gente poderia pensar que o gráfico de potência contínuo constrói uma curva de um perfil de carga, que a integral dessa curva, ou a área dessa curva, seria a energia de fato. Então, a potência é uma medida pontual que vai se integrando ao longo do tempo, e quando a gente pega e soma todas essas potências vezes esses intervalos de tempo, a gente tem o consumo de energia desse período. Então, por isso é importante sempre que a curva de carga seja um gráfico de potência contra tempo, dependendo do que a gente esteja avaliando, se é um dia, se é um mês, se é um ano, essa escala de tempo vai mudar, a gente vai ver as diferentes dinâmicas de carga numa curva. A partir de um perfil de carga ou de uma curva de demanda, a gente pode ver, então, demandas médias, por exemplo. Aqui a gente tem um gráfico que tem uma curva de demanda que não que tem um consumo baixo, ou da ordem de 100 quilowatts no horário da madrugada, começa a subir, tem um pico lá na hora das 9 horas da manhã, mais ou menos, e durante o dia se mantém mais ou menos estável e volta a cair das 5 horas para frente. Uma curva que poderia se pensar que é típica de algum edifício, de escritórios, ou uma faculdade, por exemplo. E a partir dessa curva a gente pode ver demandas instantâneas, médias, a cada certo tempo que foi medido. Por exemplo, aqui tem umas barrinhas que mostram entre as 7 e as 8, 3, 4 medições. Então a gente poderia pensar que são medições médias a cada 15 minutos, que é um padrão que se usa bastante, medições a cada 15 minutos. Se a gente vê e soma ou faz a média de todos esses valores ao longo do dia, a gente teria uma demanda média para o dia. A gente conseguiria estimar demandas máximas, demandas mínimas, comparar com a demanda contratada pela concessionária, com a concessionária. Então, é uma curva que fornece bastante informação muito rica para fazer análises de eficiência e de gestão de energia. Eu vou trazer alguns exemplos de curvas de carga, de casos assim que podem simplificar um pouco esse conceito, mas a gente vai brincar com outras na nossa aula síncrona para fixar esse conceito da curva de carga.
Para falar de curva de carga, a gente tem que falar também um pouquinho da seleção de equipamentos de medição, porque essa curva de carga se constrói a partir de dados. Esses dados poderia ser uma pessoa medindo com um multímetro ou um watímetro a cada hora ou a cada 15 minutos valores, tirar uma média e registrar. Isso é extremamente cansativo e puxado, né? Ficar medindo um dia inteiro, vários dias inteiros, várias leituras, é uma atividade puxada. Dá para fazer, se a gente não tiver recursos e a única coisa que a gente tem é um watímetro, um multímetro, e precisamos muito fazer uma análise, dá para fazer um ensaio, um desenho de um experimento e levantar uma curva de carga. Não é impossível, é uma coisa que pode se fazer. Mas existem uma série de equipamentos de medição, que até o próprio equipamento da concessionária permite, em alguns casos, a gente pedir uma memória de massa, ou a gente pode comprar, alugar um equipamento de medição de uma maneira que a gente considere a incerteza, o tipo de medição, a precisão, a calibragem, todas essas variáveis que estão aqui do lado, custo de aquisição e de instalação, a complexidade de uso. Então, a gente tem alguns tipos de medidores que usamos dependendo da aplicação e, e se for se fazer uma análise de consumo de energia, é legal avaliar qual o tipo de medidor que eu vou ter que usar para ter uma informação mais adequada. Exemplos disso são estudos que a gente faz em cima de unidades Fabris, por exemplo, para recomendar pontos em que faz falta alguma medição para levantar uma curva de carga. Por exemplo, esse é um diagrama assim ilustrativo do fluxo de processos de energia elétrica, água e gás natural para uma empresa que tinha duas unidades separadinhas, e ali a gente avaliou quais pontos chaves, considerando potência instalada, carga variável, operação intermitente, se era um dado que ia ser importante para construir indicadores, KPIs, que eu vou falar no próximo vídeo, se já tinha medição ou não nos diferentes pontos, e ali a gente conseguiu sugerir pontos-chave, tipo 3 pontos, 4 pontos-chave, um para água gelada, um para vapor e 2 para energia elétrica, para conseguir montar um balanço de energia melhor. E isso é um tipo de análise legal de se fazer para não gastar tanto dinheiro em muitos medidores que depois não sejam tão úteis assim para construir curvas que representem uma operação interessante. Isso foi a partir de uma identificação mais profunda, claro, de todos os equipamentos que tinha nessa empresa, que é um print só de um diagrama onde a gente identificou a capacidade de cada um dos equipamentos de climatização e de conforto e de controle de atmosfera, para saber onde tinha as maiores cargas, onde tinha as maiores demandas, onde tinha o maior consumo ao longo do tempo, e a partir disso justamente concluir o que estava no slide anterior, em quais pontos a gente podia colocar um medidor e de quais pontos valia a pena fazer uma análise mais detalhada. E esse monitoramento é basicamente feito a partir de um balanço de energia. Se a gente consegue montar um balanço de energia em unidades de produção ou em edifícios, a gente consegue saber aqueles pontos que precisa de mais atenção. Geralmente a gente faz um levantamento que pode utilizar cálculos de engenharia, pode utilizar suposições, hipóteses, mas a ideia é que a gente consiga monitorar continuamente. E o monitoramento contínuo, ele deixa de ser uma foto pontual, né, e passa a ser como se, fazendo uma analogia, passa a ser um vídeo mesmo da, do desempenho energético. Falando ainda da foto, ainda da curva de carga. Se a gente pensa no perfil de carga como uma curva que ao longo do dia, por exemplo, tem essa dinâmica, foi construída, por exemplo, a partir de um levantamento com medidor, um multimedidor, seus transformadores de corrente e os seus pontos de medição de tensão, a gente consegue fazer análises como, por exemplo, qual a carga de base, ao longo do dia tem uma carga fixa que se continuou, desde as 24 horas se manteve uma carga que não abaixou desse patamar aqui de 1.500 mais ou menos. A gente consegue ver ou conseguiria inferir se essa rampa aqui de consumo se deveu ao começo das atividades de limpeza, se lá para 7 horas começou a se ligar os ar-condicionados, chegaram até num pico de demanda de mais de 4.000 quilowatts aqui, e como que essa 4.000 watts, e como que essa dinâmica vai acontecendo ao longo do dia, se no horário do almoço
quilowatts. Se no horário do almoço teve uma baixa, porque as pessoas saíram e desligaram os computadores, se começou a cair à noite, começou a ficar mais frio já, não precisou tanta, conseguiu se desligar alguns fan coils, mas foi necessário ligar a iluminação, mas ao mesmo tempo se desligaram alguns computadores. Então todas essas análises conseguem ser extraídas a partir de uma curva de carga e de outros registros, né? A gente não a curva de carga não fala sozinha também. A gente precisa linkar com os processos que estão dentro, o que está conectado em cada um dos quadros que a gente for levantar uma curva, ou dos equipamentos que a gente está levantando uma curva. É importante ter clareza da operação e da demanda para esse perfil de carga ser representativo. Aí a gente faz análise, por exemplo, de perfis de consumo ao longo de um mês inteiro, para conseguir ver se os finais de semana estão tendo um consumo menor mesmo do que deveria, se houve algum feriado, por exemplo, que parece ser um feriado, uma operação que ao longo dos dias úteis tem um patamar mais ou menos constante, com um perfil também que sobe mais na metade do dia, que isso a gente analisaria mais especificamente numa curva diária, mas dá para ver os níveis de carga base final de semana, feriados, dá para ver também que a gente poderia comparar, por exemplo, um final de semana contra outro e ver por que um teve um consumo menor, outro não. Esse tipo de análises todos conseguem ser puxados a partir de uma curva de carga. Se a gente vai mais à profundidade e pensa que colocando medidores em diferentes equipamentos e somando eles, depois de analisar diferentes processos, fica mais rico ainda, fica mais ampla ainda as possibilidades de análise, né? Esse aqui é um exemplo de monitoramento, levantamento mesmo de dados em numa empresa, numa fábrica, entre um período do 1º de julho até o 29 de setembro. Então é um período de mais ou menos julho, agosto, setembro, 3 meses de monitoramento, somando os dias todos, né? Para vários equipamentos. Aqui a gente vê um chiller, um centro de controle de motores, umas artes, que são equipamentos de tratamento térmico, ventiladores, compressores, e o slide traz um desafio, que é a perda de comunicação. O que a gente faz se a gente está levantando um perfil de carga num período e o medidor ficou offline, não conseguiu registrar, além de não conseguir comunicar, não armazenou os dados, porque alguns medidores têm, outros não têm armazenamento. Então, são desafios que um engenheiro de controle, um engenheiro de energia, uma pessoa que está trabalhando com análise dos dados do perfil de carga tem que ficar muito de olho. E é como que eu controlo e asseguro a qualidade da minha informação e não perder a comunicação no momento. Nesse caso, era monitoramento remoto, a gente teve perda de comunicação, porém teve armazenamento. Então, as análises conseguiram continuar e a gente conseguiu continuar reportando o porquê dos aumentos ou das quedas. Agora, eu falei até agora de energia elétrica, mas uma curva de carga também pode ser de combustíveis, pode ser de geradores, pode ser de fluxo de água, por exemplo, água gelada, pode ser uma curva de carga de vapor para um processo de aquecimento, de secagem. Curvas de carga aplicam para tudo, tudo que for consumo de uma energia, de um energético, e que tem forma de se medir pontualmente também. Então, esse aqui é um exemplo de um monitoramento de acionamentos de um gerador num período também de 3 meses. Então, esse gerador foi acionado em alguns dias específicos, e desses dias específicos a gente consegue construir não fica tão curva e não fica tão estável assim, é mais um mapeamento da potência média que foi medida em cada um desses acionamentos. E o gráfico vermelho é a eficiência do equipamento nesses acionamentos. Então, também é um tipo de perfil de carga um pouco diferente do que uma curva contínua, né, que tem um intervalo constante na medição. Aqui eram pontos assim mais de teste, acionamentos preventivos, mas que a gente consegue ver diferenças também. Momentos em que o acionamento foi numa potência menor, que foi uma potência maior, muito maior, e como essas potências se relacionam com a eficiência também. Então, acionamentos mais próximos do valor nominal
chega numa eficiência maior, de mais de 40%, por exemplo, para estacionamento. Então, ali a gente conseguiu, esse foi uma análise para sugerir qual potência média devia ser utilizado para os estacionamentos, para não ter um consumo com muito baixa eficiência e carga parcial muito baixa que prejudicasse o equipamento. Esse aqui é um desdobramento disso. Então, a gente teve análise de vários períodos para vários geradores desses estacionamentos e eficiência em cada caso, e foi identificado, como eu falei antes, uma grande variação que a gente conseguiu recomendar um procedimento mais padrão que reduzisse o consumo e conservasse principalmente a integridade do equipamento. Curvas de carga também pode se fazer para medições de vazão, por exemplo, ou contra medições de vazão, que a gente consegue dessa forma melhorar o controle de alguns sistemas. Esse aqui é um exemplo de um variador de frequência, onde a gente registrou para vários dias quais seriam as vazões de uma bomba de água gelada. Isso é um dado que, digamos que é muito nobre, a gente conseguir medir variação em vazão de água gelada. Não é tão comum a gente conseguir medir vazão de água gelada num edifício. Nesse caso a gente conseguiu, tinha os aparelhos, tinha os instrumentos, só que essa variação de vazão de água não estava sendo refletida com os variadores, estava sendo só estrangulado, só controlado com válvulas, a abertura e fechamento de válvulas. Então, o que acontece? Ali a gente pode utilizar esses dados, esse perfil de carga de gelo, de água gelada, de frio, para propor a instalação de variador de frequência. E esse variador de frequência seguir esse perfil de carga da água, da demanda, da carga térmica, e vir a ser um perfil de carga dinâmico para a energia elétrica dessas bombas. Então, é um tipo de análise também que a gente pode fazer em cima de perfis de carga, não de demanda elétrica, mas de água, por exemplo, de carga térmica, e que se reflete no consumo menor. Então, para quem é entusiasta da mecânica dos fluidos, da hidráulica, pode ficar mais aprofundar mais nesse tipo de diagramas, que são diagramas de desempenho de bombas, com e sem VFD. Então, esse foi o cálculo que a gente conseguiu fazer, ou um print da análise que a gente fez a partir desses dados de vazão, vendo que, no caso, sem VFD, a gente tem uma potência de ponto de operação com 65% de avulação de 24 kW contra 25 do ponto de operação 1, ou seja, 1 kW de redução para 65% da vazão. Já com o variador de frequência, a gente cai de 25 para 19 kW, ou seja, 6 kW de diferença para a mesma porcentagem de vazão. Então, é uma forma de controlar melhor a potência que a gente vai demandar de um sistema em função da carga térmica. Isso deu uma economia interessante, assim, de R$ 4.000 por mês, mais ou menos, para essa bomba. Tem vários outros exemplos, eu não quero estourar o tempo, tem bastante coisa para a gente avaliar, mas vou passar rapidinho. Esse aqui é uma outra análise também de dados de uma central de água gelada, que a gente consegue ver um perfil de capacidade dos chillers a cada certo tempo, cada meia hora, e comparar ele com uma temperatura externa e a temperatura de insuflamento, por exemplo. É um perfil de carga também, de porcentagem de capacidade, em função da demanda desse equipamento. Então, o que eu estou tentando falar é que a curva sozinha fala algumas coisas, mas quando a gente junta com outras, descobre muitas a mais. Então, a gente conseguiu, a partir dessas curvas, deslocar um pouco o horário de operação desse chiller e propor uma operação um pouco diferente do variador de frequência, em função da temperatura de insuflamento e da temperatura externa, para ganhar 3 horas de set point baixo, e conseguir também reduzir o consumo de energia a partir dessa análise. Então, a gente deslocar o acionamento do chiller para um período um pouco posterior, estava ligando muito cedo, a gente conseguiu, a partir de uma curva de carga, sugerir uma mudança. Mais exemplos de monitoramento, como eu falei, não só de energia elétrica, mas também de vapor. A gente pode fazer perfis de carga mensais para demanda de vapor, demanda de energia elétrica, que a gente tem ponta fora ponta para uma instalação industrial.
E isso porque, esse aqui é um exemplo de uma indústria que gasta 7 milhões de reais por ano e que, se você divide a energia elétrica sendo 41%, o vapor sendo 21%, é relevante analisar cada uma delas, não só a energia elétrica, né? Então, por isso que tem gráficos aqui de vapor, de energia elétrica, de água gelada. Esse aqui são monitoramento de do vapor, justamente. Então, dados mensais aqui do lado esquerdo tem as toneladas de refrigeração para de água gelada, acho que era. Desculpa. 21%. Água gelada, esse aqui. Toneladas de refrigeração mensais para a demanda de água gelada. E essa curva já mais específica. A cada dia a gente tinha medição também para analisar. Então, essa curva mensal aparece aqui como as barrinhas retas, mas deu para analisar nesse caso também a cada dia e a cada hora as medições que eles tinham em mãos. E fazer diferenças na análise, né, entre dias produtivos, dias não produtivos, fazer médias de cada um desses tipos de dias e conseguir concluir bastantes coisas. Outros exemplos de monitoramento também de vapor para esse mesmo caso industrial, que a gente vê uma diferença entre a capacidade instalada e o que estava sendo demandado de fato. Então, a gente vê aqui uma diferença muito grande em toneladas por hora, aqui já é a unidade de toneladas por hora de vapor, por exemplo. Uma capacidade instalada de 11,3 e uma vazão máxima, uma vazão média de 1,41, tipo, quase 10 vezes menos o que estava sendo demandado do que foi instalado. Isso dá muito problema. Uma capacidade instalada maior do que a de demanda é uma diferença em condutores, no caso elétrico. No caso de vapor, era uma diferença de diâmetro de tubulação, de condensação, muito problema que surge a partir de um superdimensionamento, ou de uma diferença entre o que a gente tem instalado e o que está consumindo de fato. Bom, eu não vou conseguir passar tão a fundo, né, nos próximos, eu vou deixar aqui para caso vocês queiram dar uma lida assim, nos exemplos, e a gente pode comentar sobre eles na aula síncrona. Esse é um exemplo de monitoramento também já um pouco mais profundo. A gente pegou os dados de temperatura e fez cálculos de entalpia do ar externo e da entalpia na saída de uma serpentina de um equipamento de condicionamento de ar. Com isso, a gente pode se divertir indo lá na carta psicométrica, analisando esses valores ao longo do mês, e vendo quais estão por baixo, quais estão por cima do que a gente precisa de entalpia no ambiente interno, e otimizar muito o desempenho. E com essa medição, com essa análise desse perfil de carga, que nesse caso é de temperatura barra entalpia, a gente conseguiu sugerir uma redução de vazão de ar de uma grande sala que queira climatizar numa temperatura muito específica. E essa redução, que foi mais ou menos de 17%, caindo para 83% da vazão nominal, significou uma economia de 48 mil reais. Não, mentira. O investimento de 48 mil reais para uma economia dessa ordem de grandeza aqui, 400 mil reais. Payback de 45 dias. Acho que vocês já viram ou vão ver ainda como calcular o payback, como calcular a economia, como calcular os investimentos, mas é uma mensagem sobre como os dados de perfil de carga, que nesse caso era térmico, conseguiram levar a gente a uma conclusão e a uma sugestão de reduzir a vazão de um sistema e reduzindo bastante o consumo e tendo uma economia interessante. Então, isso se escala, se a gente pensa para onde essas tendências de medição, de análises vão, vai numa direção em que a gente, sensorizando e conectando esses sensores fazendo aquela coisa da digitalização, né, que a gente vem escutando tanto, passa a ter uma noção melhor do que está acontecendo, tipo uma observação do que está acontecendo numa instalação, passa a ter um entendimento do porquê, de uma forma mais transparente, e a futuro, já pensando no que é a indústria 4.0, a gente consegue prever o que está acontecendo, estar preparado e se adaptar, otimizar, basicamente. Adaptar respostas autônomas
a decisões específicas, a condições específicas. Então, a gente pode concluir com isso que é necessário ter instrumentos, é necessário conectar esses instrumentos, fazer as análises com esses dados, para ir para um futuro em que a gente consiga otimizar de uma maneira mais automática as operações. Nem é futuro, acho que já é mais um presente, né? A gente está mostrando aqui análises um pouco mais analógicos, mas isso já é feito, já faz isso também de uma maneira automática e online, em esquemas de internet das coisas, de indústria 4.0. Então é isso, esse sim é uma conclusão já mais do que está por vir ali com essa questão de análise de dados, monitoramento de curvas de carga. E, bom, passei um pouquinho do tempo, mas a gente se encontra então na aula síncrona em breve. Muito obrigado, espero que tenha sido interessante para vocês. Bom dia, boa noite, em função do horário que cada um estiver assistindo. Fiquem bem, a gente se encontra na próxima aula.